Bom dia, amigos. Esse é mais um vídeo do canal Aliança Ateísta, agradecendo aí a aderência dos ateus dos grupos a qual eu pertenço. Quero agradecer todo o apoio, todo o carinho, gente. Nossa, os comentários, de como vocês estão vibrando, né, com a representatividade desse canal e a minha também, né, porque representar vocês é uma honra. É um segmento que eu tenho orgulho de pertencer. Nós somos uma minoria, mas nós somos cidadãos que realmente temos interesse acima de qualquer interesse pessoal. Temos imparcialidade, né? A gente é interessado em ver o nosso país um lugar melhor para as gerações futuras, principalmente. Então, eu queria deixar aqui para vocês um questionamento a respeito de um documento que eu vi de um município lá no Rio Grande do Sul que determina o ensino da Bíblia nas escolas, obrigatório, né? A leitura da Bíblia, mais precisamente. Gente, o que acontece? A questão toda voltada para o Estado laico, que é nosso interesse, a manutenção do Estado laico, manter esse importante direito que dá a todos, o direito de se colocar culturalmente, de se colocar dentro das suas crenças e até mesmo dentro de descrença também, né? A gente tem direito hoje de fazer uma crítica a respeito das doutrinas. A gente não tem direito de atacar ou ofender o praticante, mas a gente pode sim tecer críticas a respeito daquela determinada doutrina, daquele determinado dogma, tá? E a gente teve aí recentemente o problema lá com o Porta dos Fundos, num processo que acabou não dando em nada, porque o Porta dos Fundos ali, pelo que eu vi, o vídeo, né, eles já fizeram até vídeos mais engraçados, esse eu não achei tanto. Porém, pelo panorama que a gente vive no Brasil, esse chamou muita atenção, né? Um panorama de fundamentalismo, de muita ultra-religiosidade, porque a direita conservadora, ela tomou o poder, né? Ela tá lá democraticamente, tá, gente? Foi democraticamente, mas tá lá no poder, né? Comeu pelas beiradas e conseguiu chegar. Então, o que acontece? As pessoas, elas se sentiram extremamente ofendidas, né? Rolou um processo, tudo, que não foi adiante. Porém, eu senti um pouco mais de intolerância da parte dos religiosos, né? E uma indignação muito grande, mas o processo, enfim, deu indeferido. A Porta dos Fundos não foi, enfim, não foi adiante, tá? Mas eles tiveram ali uma retaliação de um grupo fundamentalista que acabou praticando um atentado ali contra a sede deles. A gente vê o quanto isso está tomando uma proporção, né, galera? A gente tem que realmente se mobilizar, porque impor o ensino, a leitura de um livro que eles consideram sagrado, sem procedência nenhuma, porque determinaram que era sagrado e acabou, isso nas escolas, que é um campo de conhecimento científico, investigação científica, e a perspectiva é científica, isso é uma falta de respeito. E as crianças de matrizes africanas? E o meu filho, que é um ateu e não quer saber de religião, né? Não interessa para ele. Quando ele vai à escola, ele quer aprender dentro do que o conteúdo científico proporciona, né? Quando a gente chega à escola, a gente tem ali os conteúdos baseados em investigação de seres humanos, de pessoas que fizeram tudo a nossa vida acontecer. Eu falo muito aqui em casa, ninguém anda mais de camelo, tá? Fora o pessoal lá, os beduínos, né? Mas eu tô falando da nossa sociedade que vive em grandes cidades. A gente dispõe de grandes confortos, que é um avião, é um veículo automotor. A gente tem vacina, a gente tem consultório médico, a gente tem ventilador, ar-condicionado, televisão, celular. Tudo isso baseado em quê? Em experiências, né? Baseada em tentativas, fracassos e novas tentativas, para poder trazer para a gente, proporcionar o quê? Uma coisa chamada tecnologia. Humanos que fazem isso. Tudo que a gente tem trabalhado dentro do conteúdo escolar para passar para os alunos foram pessoas que investigaram, acertaram, erraram, acertaram de novo até a gente chegar no resultado. Tá entendendo? Então, assim, querer colocar a Bíblia em pé de igualdade com a ciência,
Gente, me desculpa, é absurdo. Isso é absurdo, isso não existe, tá? Você pegar um livro que é religioso, não é um livro acadêmico, tá? Ele não é um livro acadêmico. Quer vocês queiram, quer não posso fazer nada. Ele não é um livro acadêmico. Ou seja, não é para estar em ambiente escolar. A gente não vai usar isso no ambiente de academia, tá? É um livro religioso. É um livro que vocês podem ensinar no culto, na catequese, nas escolas dominicais, aonde vocês quiserem. Na escola, isso é falta de respeito. Isso é uma imposição, isso é atropelar o Estado laico e impor às crianças de outras matrizes religiosas ou de nenhum conceito religioso, tá? A conviver porque vocês são a maioria. Isso é falta de respeito. Até quando a gente não vai se posicionar e vai ficar calado aturando isso? Entendeu? A gente tem ali vários relatos de um povo nômade tribal, de forma de vida tribal, que vivia no deserto. Entendeu? Um povo da idade dos metais, que não é nem o povo que corresponde ao nosso, lá do Oriente Médio, do Crescente Fértil, da antiga Mesopotâmia. Um monte de lenda, entendeu? Copiada dos sumérios. Que essas lendas que estão na Bíblia, muitas delas são dos sumérios, de autoria suméria, que foram adaptadas. Ninguém é retardado aqui. O pouco que você começa a estudar história, você já sabe disso. Agora, se as pessoas querem que os filhos vivam dentro de uma fantasia, que a perspectiva deles seja fantasiosa, isso é problema deles. Eles não podem impor isso para a maioria, para o resto da população, tá? Porque eles estão pensando na massa, na grande massa. A grande massa que precisa de consolo, né? A grande massa que precisa de reza, mas que não consegue ter ali uma consciência de cidadania para correr atrás, para melhorar o país. Viver à base de reza, isso não vai adiantar nada. Até porque não tem nenhuma comprovação de que a reza vai fazer o país ficar melhor, tá? De que a reza vai trazer algum benefício. Ele traz um efeito placebo. Isso eu já estudei a respeito, tá? Você se sente consolado, é óbvio que você vai induzir o cérebro a se sentir melhor, para que você se sinta melhor. Agora, que isso tem um efeito prático, não. Um efeito, um resultado prático, visível, não tem. Não tem. Ontem eu postei nos meus status lá. O meu status particular está sendo utilizado para militância ateísta. Eu coloquei lá um relato sobre Onã. Ué, que está lá no Gênesis. Entendeu? Que ele veio ejacular fora da cunhada, numa relação sexual que ele estava tendo com a cunhada, para poder gerar filhos para o irmão morto, e Deus matou ele. Aí você imagina o seu filho estudando isso na escola. Não, eles não vão falar isso, né? Eles vão falar aquilo só as partes boazinhas, as partes que eles consideram plausíveis para a criança. Tenha santa paciência, né? Tá entendendo? Isso daí tem outros relatos absurdos, tipo a filha de Jefté, a mulher a concubina do levita, vários outros relatos que a gente pode colocar em pauta aqui, que são absurdos. Se você lê e você se choca de encontrar aquilo num livro que as pessoas consideram sagrado. Ok, existe alguma coisa que meça o que é sagrado e o que não é? Ou vocês acreditam que é sagrado porque vocês acreditam por fé? Fé é o fundamento, se fundamenta naquilo que não se prova. Você acredita e acabou, tá? Então, querer empurrar isso para o resto da população é uma falta de respeito. A escola é lugar de perspectiva científica, conhecimento científico. Religião é nos templos, nos barracões, nos terreiros, nos lugares que são próprios para isso, para discussão religiosa, tá? E a escola é campo científico, porque isso vai constranger as crianças de outras matrizes que não comungam da mesma fé. Eu ficaria constrangida porque eu sou ateia desde 2013, tá? Assumida desde 2014. Então, assim, realmente não gostaria de estar participando de alguma aula que tivesse a Bíblia no meio. Eu não consigo nem entender isso, tá? A aula de religião é uma coisa, agora ter que colocar isso obrigatoriamente, isso é absurdo. Até que ponto as pessoas vão ficar dormindo achando que isso é engraçado, que isso é inofensivo? Não é. Isso é atentado ao Estado laico, ao Estado de Direito. Se as pessoas não conseguem entender isso, sinceramente, a gente não sabe nem o que fazer por elas, tá? O nosso grupo está se mobilizando para poder lutar pelos nossos direitos, para que a gente não venha a ser sumariamente apagado. Amanhã a gente não tem que se preocupar em declarar o ateísmo, tá? Se a gente vai ficar vivo ou não. Porque isso é que pode acontecer sim, se é lavagem cerebral sim, se é alienação sim,
tá? Você tem todo o direito de ensinar a Bíblia, o Corão, o livro dos Vedas para o seu filho aonde você quiser. A escola é lugar de perspectiva científica, tá? E essa questão também que as pessoas têm, eu já ouvi de um pastor que ele quer, simplesmente ele acha que tem que se colocar a teoria criacionista, claro, da religião dele, né? Nunca da religião, por exemplo. A gente tem a teoria criacionista dos hindus, ele vai querer colocar lá? Não, ele quer puxar sardinha para a religião dele, né? Claro, porque o cristianismo é expansionista, ele é arrecadador. Então ele visa fazer o que ele faz, invadir, ele tem o caráter da mamãe católica, né? O protestantismo, desculpa, o cristianismo é um conceito geral, engloba todas as vertentes. Mas eu digo em relação ao caráter do protestantismo de hoje, é o mesmo da mamãe católica. A mamãe católica fundadora do Ocidente, pilar da sociedade ocidental, ela foi o quê? Expansionista, né? Invasora, impositória. Chegaram nas Américas e trocaram o nome dos povos nativos, batizando eles conforme eles queriam, né? Essa religião foi imposta, quem não se convertesse morria, né? E quem se converteu foi justamente para poder salvar a própria vida, a vida da sua família. Não foi porque estava interessado na religião. Fora as escolas jesuíticas de lavagem cerebral, para catequizar o território inteiro, cristianizar e controlar a massa. Entendeu? E hoje, o protestantismo, que é a dissidência protestante, que é filhote da Igreja Católica, que já foi uma religião /Estado, eles querem fazer a mesma coisa e dizem que não são, não querem ser confundidos com católicos e nem com muçulmanos, hein? Olha isso, não querem ser confundidos. Imagina, as religiões abraâmicas têm o mesmo caráter. O cristianismo agora está domesticado, né? A gente tem aí o irmão caçula, o Islã, fazendo um monte de merda lá no bloco islâmico, né? Fazendo da vida das pessoas um inferno. Mas o cristianismo já teve esse caráter também. Ele tem até hoje, na verdade, né? Eles usam a democracia, comem pelas beiradas, fazem lavagem cerebral para chegar no poder, como estão chegando. Estão chegando democraticamente. Ninguém vai poder dizer que não, né? Aliciando as pessoas, né? Os mais simples de entendimento. Quem não consegue enxergar isso, gente, não é possível. Não dá. Não dá para vocês passarem por isso sem perceber. O que está acontecendo é o mesmo caráter. Eles querem justamente virar novamente uma religião /Estado, assim como a mamãe católica romana, né? Para assumir o poder, para controlar, que é o caráter do cristianismo, em todas as suas vertentes, tá? E aí quem falar da Igreja Católica hoje, me desculpa, mas a dissidência protestante, ela não peca em nada, ela não esconde a origem dela. Esse é um caráter católico romano, né? Iniciado lá com Constantino no século IV. Então, gente, vamos acordar, vamos começar a entender que na escola o lugar é de perspectiva científica, tá? Esse determinado pastor mencionou que seria o ideal colocar o darwinismo, as leis de Mendel, tá? E as outras investigações científicas que nós temos aí apresentadas na escola através de grandes cientistas, em pé de igualdade com o criacionismo evangélico, claro, né? O criacionismo da Bíblia. Aí eu até falei para ele, mas tem várias teorias criacionistas, teorias não, lendas, porque não é teoria, tá, gente? Não é teoria, não entra no campo científico, são lendas de determinados povos que tinham a visão de criação, uma visão da gênese humana, de como começou tudo, através do tempo deles, né? De acordo com o tempo deles. Eram pessoas primitivas, povos primitivos. Então, eles tinham a constatação, a perspectiva de realidade deles era diferente da nossa, tá? Era aquela questão mais abstrata, metafísica. Isso daí são lendas, não tem comprovação de nenhum dessas lendas científicas, lendas religiosas de criação, tá? Isso incluindo o Gênese. Que o Gênese, olha, de verdade, eu não vou nem comentar aqui, tá? Vou dar só uma pincelada. Como é que eu vou pegar e vou explicar para um aluno meu, tá? Os conceitos darwinistas, primeira, segunda, terceira lei de Mendel, e vou trabalhar dentro da visão da biologia, aquilo que a gente já tem constatado, porque o darwinismo,
toda a teoria de Darwin, ela veio se consolidar e veio se confirmar com a descoberta do mapeamento do genoma, tá? Então aí a gente já tem ali a teoria de Darwin, né, já confirmada, da ancestralidade que nós temos, que compartilhamos com os outros primatas. Somos primatas da família dos hominídeos, quer vocês queiram, quer não. Isso já está confirmado geneticamente, tá bom? Então isso daí não exige fé, eu não acredito nisso. Não exige que você acredite, querido. Isso entendeu? Já está confirmado pela genética. Tá? Em 1934, quando começou o neodarwinismo, porque Darwin não trabalhava com genética, ele tinha desconhecimento sobre genética, né? Não tinha ainda nada trabalhado dentro desse campo. Então, lá em 1934, o neodarwinismo começou aliando os conceitos de Darwin com a genética. E é o que chamamos de neodarwinismo, tá? E depois, lá na frente, com o mapeamento do genoma, foi confirmado que temos um ancestral em comum com os outros primatas. Quer vocês queiram, quer não. Isso não exige que você acredite. Isso não precisa da sua crença, tá? Se você vai dar crédito a isso ou não, não importa. Isso já foi confirmado pela ciência e pela genética, né? Porque nós temos pessoas que correm atrás, que pesquisam e que buscam para trazer aí respostas. E outra coisa, a ciência, ela não dá resposta de tudo, mas ela busca. Quando ela erra, ela corre atrás para poder se corrigir. É por isso que eu dou credibilidade sim à ciência, tá? Porque aquilo que nós erramos, a gente vai se corrigindo, a gente vai buscando respostas. Que nem aconteceu com Lamarck. Chegou Lamarck, não era bem aquilo, né? Foi visto que ele estava errado em algumas coisas e depois chegou Darwin com a teoria dele, com as pesquisas, com a investigação dele, tá? Para poder renovar aquela visão de Lamarck. Tá bom? Tem muita coisa de Lamarck que realmente corresponde, tá? E outras coisas que foram derrubadas. A ciência se pauta nisso, né? A ciência vai se renovando, vai buscando, vai pesquisando e com isso, né, chega um lá na frente que refuta o outro, tá? Agora a religião não, ela te dá uma resposta pronta e acabou. Você não precisa pensar, é aquilo ou é aquilo. O problema é de vocês, se vocês não concordam ou não. Não tem renovação na religião. É um dogma que está pronto e acabou. E é isso que vocês querem que seus filhos aprendam em escola? Né? Então vamos pensar aí, tá, galera? Um bom dia para vocês. Deixa eu tomar meu cafezinho aqui. Um ótimo dia para vocês. Tudo de bom. Acompanhem o canal. As minhas opiniões são muito pertinentes e eu venho aqui representar o meu segmento, porque eu sei que meu segmento confia em mim. Tá? Eu fico muito feliz de poder compartilhar o meu dia com vocês, tomar o meu café na frente da câmera, falar com vocês. Beijo, ateus. Tchauzinho. Bom dia.